Olá, boa tarde. Meu nome é Thaís. Hoje eu vou falar sobre aspiração traqueal. Eu sou enfermeira, residente do HC R2. A aspiração traqueal, que seria também a higiene brônquica, né, que é realizado principalmente nos pacientes que estão em uso de ventilação mecânica. É, a aspiração traqueal, essa higiene brônquica, é a remoção mecânica de secreções respiratórias que tem a finalidade de manter as vias aéreas pérvias e prevenir complicações. Ah, essa aspiração é sempre um procedimento invasivo que pode gerar alguns desconfortos para o paciente, e também, como é um procedimento invasivo, pode ser um risco maior de infecção e também pneumonia associada à ventilação mecânica, caso essa aspiração não ocorra ou ocorra da forma inadequada. Os sistemas de aspiração, eles podem ser abertos ou fechados. Em relação à eficácia desses sistemas, tanto o sistema aberto como o sistema fechado, eles são igualmente eficazes na remoção dessas secreções traqueais. O sistema aberto, eu vou falar um pouquinho das diferenças e alguns pontos importantes sobre o sistema aberto e depois sobre o sistema fechado. Em relação ao sistema aberto, essa aspiração precisa ser desconectado. Antes da aspiração, o paciente precisa ser desconectado da ventilação mecânica. É utilizado um único catéter. Esse catéter deve ser estéreo e também utilizar luva estéreo, um procedimento totalmente estéreo. Desconecta o paciente da ventilação mecânica e, por isso, há um risco de contaminação quando essa aspiração não é realizada de forma adequada. Então, esse risco pode ser maior no sistema aberto de aspiração. E pode ocorrer, devido a essa desconexão do ventilador, uma perda substancial de volume pulmonar, né, secundária a essa desconexão. O sistema aberto, ele também é muito utilizado. Às vezes o paciente não tem traqueostomia, mas não está na ventilação mecânica, e quando precisa ser aspirado, é utilizado o sistema aberto de aspiração. E quanto ao sistema fechado, ele já é um pouco diferente, porque ele faz parte do circuito do ventilador. Então, ele não é tirado dali, ou ele é um único catéter que pode ser utilizado por mais aspirações e também por mais tempo. Esse sistema de aspiração fechado, é conhecido também como track care. A troca dele varia conforme o protocolo. Na verdade, assim, a fabricante recomenda que esse sistema seja trocado, não ultrapasse 24 horas. Só que alguns protocolos institucionais, essa troca é feita a cada 7 dias, ou pode ter algumas outras variações de tempo. Mas desde que esse sistema esteja íntegro, esteja funcionante, limpo também. E esse sistema, de acordo com alguns estudos, ele é relacionado com menor risco de hipoxemia, relacionado também à queda de saturação de oxigênio, menor risco de saturação, arritmias e também um menor risco de contaminação, desde que seja utilizado da forma correta também. Porque, às vezes, esse catéter que a gente observa na prática, ele não é lavado da forma correta, porque ele deve ser lavado após cada aspiração. Então, a ponta do catéter, ela não pode ficar exposta, então a gente tem que... ela tem que ficar dentro ali
desse sistema aqui, né, do plástico, e existem alguns esses tipos de cuidados, né? Então, para evitar que realmente esse risco de contaminação seja maior. Em relação às indicações, esse sistema é muito indicado quando, na ventilação mecânica, os valores de PIP são mais elevados, por exemplo, na lesão pulmonar aguda, e pacientes com insuficiência respiratória grave, e também utilizado na COVID-19. Para pacientes entubados com COVID-19 ou suspeitas de COVID, sempre utilizado o sistema de aspiração fechado. Então, quem deve aspirar? Essa aspiração traqueal, ela não é específica de nenhuma categoria profissional. Então, existem algumas resoluções, que eu trouxe duas aqui, do Conselho Federal de Enfermagem, que fala sobre esse procedimento de aspiração das vias aéreas. Então, a resolução 557 de 2017, ela aprova, no âmbito da equipe de enfermagem, o procedimento de aspiração de vias aéreas. Então, no seu artigo 2º, fala que pacientes graves, submetidos à intubação orotraqueal ou traqueostomia, em unidade de terapia intensiva, ou também nas outras unidades de assistência, devem ter suas vias aéreas privativamente aspiradas pelo profissional enfermeiro, conforme dispõe a lei do exercício profissional da enfermagem. Então, no âmbito da enfermagem, é uma ação privativa do enfermeiro. Uma outra resolução, agora mais recente, COFEN 639 de 2020, que fala sobre atuação do enfermeiro a pacientes em ventilação mecânica. No seu artigo 3º, fala que da realização e aprovação da necessidade de aspiração das vias aéreas nos pacientes sob ventilação mecânica, de acordo com as diretrizes da resolução que foi falada anteriormente. Então, como sabemos que existem resoluções que aprovam a aspiração traqueal, né, deve ser realizada pelo enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem, a pacientes sob ventilação mecânica, não apenas avaliar a necessidade, mas também a realização dessa aspiração. Existem alguns outros pontos importantes que, quando vamos aspirar, a gente tem que levar também em consideração. Por exemplo, a pressão do cuff. O cuffômetro aqui que eu trouxe à esquerda é utilizado para verificar a pressão do cuff, e as recomendações das diretrizes é que esse cuff esteja insuflado entre 20 e 30 centímetros de água. E isso é importante também ser avaliado após a realização da aspiração traqueal. Também aspirações, que essas aspirações sejam suaves, intermitentes de secreções subglóticas, ou seja, que as aspirações elas não ultrapassem muito tempo, sejam aspirações mais intermitentes, e ficar alerta para interromper se for encontrada resistência na aspiração. Então, existe também essas recomendações. Além do vácuo, da pressão do vácuo. E as diretrizes recomendam que esse vácuo seja mantido entre 120 e 140 milímetros de mercúrio. Então, que não as pressões muito altas, às vezes a gente, na prática, não é observado isso, mas pressões muito altas no vácuo pode causar lesões traqueais. E a aspiração também deve ser feita, né,
apenas até o nível da carina, que é a parte ali inferior da traqueia. Então, essa aspiração, se for necessário aspirar brônquios ou pulmão, secreções pulmonares, isso é feito apenas com a broncoscopia. E quando aspirar? É, a gente, essa dúvida também pode ocorrer com frequência, né? Se existem alguns parâmetros de avaliação para que a gente possa aspirar o paciente. Então, é recomendado que essa aspiração seja apenas quando as secreções retidas são evidentes. Então, aspirações recorrentes podem aumentar o risco de lesão traqueal. Então, o que seriam essas evidências dessas secreções retidas para mim, para eu poder aspirar? Por exemplo, a ausculta pulmonar, às vezes essa ausculta pode revelar secreções das vias aéreas, como os roncos, o aumento do pico de pressão das vias aéreas também, onde a onda de pressão das vias aéreas pode indicar fluido no sistema, que é conhecido como padrão dente de serra ou padrão serrilhado, que é identificado no ventilador mecânico. Esse estudo que eu trouxe aqui corrobora com o que foi falado no slide anterior, porque o objetivo foi identificar parâmetros que indiquem a retenção de secreções e a necessidade de aspiração traqueal em pacientes sob ventilação mecânica. Então, foi concluído que essas evidências foram um padrão dente de serra na curva de fluxo, ou sons respiratórios na traqueia são bons indicadores de secreções retidas em pacientes em ventilação mecânica e pode indicar a necessidade da aspiração traqueal. E, por outro lado, a ausência desse padrão dente de serra, esse padrão serrilhado, pode descartar secreções retidas de acordo com o que foi analisado nesse estudo. E outra dúvida, pode ser usado solução fisiológica? Vou trazer aqui um pouco do que dizem as evidências. Dificilmente emociona a utilização do soro fisiológico, ele vai deixar que essas secreções se tornem mais fluidas, principalmente as secreções espessas. Então, a solução fisiológica, ela não vai fluidificar essas secreções. Então, a instalação de rotina do soro fisiológico, de acordo com alguns estudos, foi associado ao aumento da pressão das vias aéreas, queda de saturação de oxigênio e até a sincronia na ventilação mecânica. E também o volume que é instilado ali quando vai fazer a aspiração, utiliza a solução fisiológica, ele nunca é recuperado durante a tentativa de uma aspiração subsequente. Então, pode ocorrer um aumento dessas secreções retidas. Então, continuando, um outro estudo evidenciou que um potencial de infecção das vias aéreas inferiores e também o aumento do risco de pneumonia associada à ventilação mecânica na utilização da solução fisiológica. Então, foi identificado que a instalação de solução salina de 5 ml desalojou colônias bacterianas 5 vezes mais do tubo orotraqueal do que somente se fosse feita a inserção do catéter da sonda de aspiração, e que somente 20% do material instilado é recuperado durante a aspiração. Então, se for para ser utilizada a solução fisiológica, nunca deve ser rotina.
somente se secreções muito espessas, tampões mucosos que causam oclusão, então deve ser bem avaliado quando for utilizado, mas nunca rotina. Aqui eu trouxe para exemplificar como, diante de tudo que foi falado até agora, a importância da aspiração traqueal dentro do processo de enfermagem. Então, eu trouxe um exemplo de poderia ser feito na UTI ou em outro local, de um paciente entubado em ventilação mecânica. Em relação à coleta de dados, anamnese, exame físico, por exemplo, em paciente em ventilação mecânica por tubo orotraqueal, no momento da minha avaliação pulmonar, ausculta pulmonar, foi identificado roncos. Então, no meu exame físico, os meus dados foram roncos à ausculta pulmonar. Com o diagnóstico de enfermagem associado, pode ser eu trouxe aqui a desobstrução ineficaz das vias aéreas, relacionada a ruídos adventícios, os roncos, caracterizados por secreções retidas, presença de via aérea artificial, a curva de fluxo denteada no ventilador mecânico. Então, para esse diagnóstico de enfermagem, é preciso fazer um planejamento. Então, uma das prescrições de enfermagem poderia ser realizar a aspiração traqueal, se essa curva de fluxo-volume denteada no monitor do ventilador mecânico, na presença de roncos, ausculta, ou presença de secreção visível. E a implementação seria a aspiração traqueal, propriamente dita, levando em consideração a técnica correta, seja sistema de aspiração fechado, como sistema aberto, atentar para a pressão do cuff, atentar para a pressão do vácuo, para a lavagem do sistema, se for sistema fechado, após a aspiração, para os cuidados com a técnica asséptica e todas as evidências que foram faladas em relação a isso. E após a implementação, seria a avaliação, que poderia ser realizar uma nova ausculta, monitorar se houve melhora do padrão serrilhado na curva de fluxo, ali no ventilador mecânico, também avaliar o volume, aspecto da secreção aspirada. Então, eu trouxe esse exemplo para finalizar mesmo a apresentação e para exemplificar a importância da aspiração traqueal e como que isso é presente no processo de enfermagem, na sistematização da assistência de enfermagem na UTI. As referências, obrigada.